Se você está utilizando as canetas emagrecedoras ou já parou de utilizar e está com medo de recuperar todo o peso que você perdeu, eu estou aqui para te tranquilizar e te dizer que isso não é falta de força de vontade. Muitas pessoas acham que quando isso acontece é porque elas não tiveram força de vontade o suficiente para manter a dieta ou tudo que elas estavam fazendo durante o uso da medicação depois da retirada da medicação. E por isso existe o reganho, né, a recuperação do peso. Mas eu tô aqui para te falar que isso não tem a ver com a sua força de vontade, e sim com a fisiologia. O que acontece é que quando se utiliza essa medicação, o apetite vai reduzir muito, drasticamente. Então, esse é um dos efeitos dessa medicação. E quando existe essa redução do apetite, e por isso que isso é um efeito que facilita tanto o emagrecimento, existe a redução calórica, a ingestão calórica reduz muito, porque os pacientes, né, os usuários não conseguem comer, de fato, as quantidades que eles comiam normalmente. Então, reduz lá 50%, às vezes até mais, do prato que eles costumavam comer normalmente. E o que acontece é que, muitas vezes, essa redução de ingesta alimentar faz com que, dependendo das escolhas alimentares que são feitas no momento ali do uso da medicação, acaba sendo insuficiente para que o corpo tenha o básico para sobreviver. Então começa a acontecer uma redução da massa muscular, porque o paciente não faz o uso, né, o consumo da proteína de forma adequada, porque a proteína por si só, automaticamente, ela já dá muita saciedade quando não se está utilizando a medicação, mas quando se está utilizando a medicação, ela potencializa ainda mais a saciedade. Então, normalmente, é uma das primeiras coisas que os pacientes tendem a reduzir é o consumo de carnes, de proteína, porque gera bastante saciedade. Então, come menos proteína e também come menos vegetais, menos fibras. Então, acaba acontecendo um monte de coisa nesse organismo, uma falta, uma carência nutricional importante, uma redução de vitaminas, de nutrientes e até mesmo desregulando aí o intestino, porque falta muita coisa importante para que o organismo funcione. E esse corpo começa a sentir essa depressão de massa muscular, começa a ter queda de cabelo, começa a vir aí uma imunidade baixa, porque tudo isso pode acontecer se não estiver comendo o mínimo para sobreviver. E o que eu tenho visto com muita frequência são pessoas que conseguiram atingir os objetivos com o uso da medicação, que é uma excelente medicação e deve ser utilizada com acompanhamento médico sempre. Então, as pessoas conseguem chegar nos seus objetivos. Isso realmente foi um divisor de águas e facilitou essa chegada ao peso desejado, ao peso saudável, reduzindo aí vários marcadores de inflamação. Tem muitas coisas boas, né, que o ajuste de peso ele traz. Então, é muito importante ter esse medicamento que realmente está fazendo uma grande diferença na vida das pessoas. Porém, após chegar nesse peso tão sonhado, eu tenho visto as pessoas tentarem retirar a medicação, fazer a finalização do tratamento, encerrando essas aplicações. Então, isso tem acontecido, e aí acontece que o organismo, nesse momento, se as coisas não foram feitas da forma adequada, se o tratamento não foi conduzido de uma forma que amparasse o organismo nutricionalmente, esse corpo ele vai tentar compensar essas faltas que aconteceram ao longo do tratamento. Então, nesse vídeo, eu quero explicar para vocês o que pode ajudar vocês, o que vocês precisam saber para trazer essa segurança nutricional, tá? Durante o tratamento e na finalização do tratamento, para que vocês consigam fazer isso com segurança, tá? Enquanto uso e na finalização do tratamento da medicação, sem ter esse efeito rebote. O meu nome é Gisele Balbinotti, eu sou nutricionista há mais de 15 anos e acompanho muitos pacientes antes, durante e após o uso das canetas emagrecedoras. As canetas reduzem muito o apetite. E isso ajuda no emagrecimento, é importante no emagrecimento. O problema é quando essa redução de alimentos que acontece ao longo do tratamento, ela é feita sem planejamento. E isso acontece com muita frequência, porque as pessoas ao sentirem essa redução no apetite,
elas começam a pular refeições ou comer muito pouco, de forma bem espaçada, coisas que antes não faziam. Então, pessoas que comiam 6 vezes ao dia passam a comer 2 vezes ao dia. Isso é um impacto muito grande. O organismo ele sente e muitas vezes come muito pouco. Algumas pessoas acabam comendo uma quantidade muito pequena de proteína, exatamente por gerar muita saciedade. E esse é um dos maiores problemas, essa falta de manejo da dieta já logo de cara e no início do tratamento, tá? Já nas primeiras fases de tratamento. A proteína é essencial para preservar a massa muscular. Sem proteína, nós não conseguimos ter massa muscular. E sim, você pode estar fazendo os seus treinos, tudo bonitinho, tudo certinho, essa pessoa que continua com as atividades físicas, mesmo fazendo tudo como ela fazia antes, indo na musculação, fazendo todos os seus treinos, se você não consumir proteína de forma adequada, você não vai ter massa muscular. Tá? Eu tô falando que a proteína é extremamente importante, mas claro, outros macronutrientes também, mas a proteína é essencial nesse momento. E quando o organismo ele perde massa muscular, ele passa a gastar menos energia em repouso, o que significa um metabolismo lento. Pode ser que no momento você não esteja sentindo, porque você está vendo aquele volume de peso baixando, e isso realmente é animador, mas a gente tem que pensar lá no final. No depois, tá? Eu tô falando isso para vocês, não para desanimar vocês em relação ao uso, mas para vocês entenderem o que o organismo de vocês está entendendo com essa situação. Então, você vai ficar com dificuldade metabólica, porque o organismo ele vai tentar te proteger, travando esse metabolismo, porque não tem o básico, né, ali para sobreviver. E aí tem outra questão também, que muitas pessoas comem pouquíssimos vegetais, frutas, e começa a baixar os micronutrientes também. E isso também gera uma insegurança muito grande no organismo, baixando a imunidade e gerando aí uma dificuldade nos receptores de beleza também, pele, unha, cabelo e no intestino, que é muito importante. Fora que alguns pacientes não conseguem também, algumas pessoas, né, não conseguem beber água. E aí, gente, fica realmente algo muito complicado. Então, o seu organismo, na primeira oportunidade, ele vai tentar ir lá e pegar de volta aquilo que para ele é muito importante. Então, quando ocorre a tentativa de retirar a medicação, seja qual for o motivo, ai, Nutri, eu vou retirar a medicação porque eu cheguei no meu objetivo, eu utilizei por 6 meses a medicação, agora eu cheguei no meu objetivo e eu não pretendo mais seguir com esse tratamento, então eu vou parar de utilizar. Ou seja, porque você pesou financeiramente, você está quase lá, então você percebeu que agora falta pouco, então você vai tirar a medicação. Muitos dos pacientes, muitas das pessoas me relatam que têm uma intenção de não utilizar essa medicação para o resto da vida. Muitas pessoas me falam, eu quero usar por um tempinho até eu chegar no meu objetivo e depois eu quero parar de utilizar. E tá tudo bem a gente ter esse objetivo. Mas quando você para de utilizar a medicação, o que que você tem que entender? O seu corpo ele tem um termômetro de fome, né? A sua fome ela sempre foi aqui. Quando você começa a utilizar o seu apetite, a sua fome, quando você começa a utilizar a medicação, você vai ter uma redução desse termômetro de fome. Então, você vai sentir a saciedade antes, tá? Porque existe ali efeitos de um esvaziamento gástrico prolongado, essa saciedade é sinalizada mais rapidamente, então isso vai te ajudar no processo. Só que a sua fome tá aqui. Quando você retira a medicação, a sua fome volta para cá, que é onde ela estava acostumada antes, onde ela sempre esteve. Aqui é a sua fisiologia. Então, você vai conseguir comer de novo aquele volume alimentar que durante o tratamento você percebeu que você não conseguia mais comer. Então, a sua vontade de comer as coisas, a sua necessidade, volta no momento da retirada. E essa sensação de recuperar esse alimento, ela pode ser até um pouquinho aumentada dependendo de como o tratamento foi conduzido. Então, se um paciente aí utilizou por muito tempo e ele está com falta importante de carência importante de nutrientes, vitaminas, é possível que exista até mesmo essa fome de uma forma aumentada, além do que estava, para tentar proteger você. Então, isso é importante entender. Quando essa fome volta, o primeiro impacto é a tentativa do organismo de pegar de volta aquilo que ele perdeu. Isso é um mecanismo de defesa. Ele está tentando te proteger porque ele entendeu que existia uma perda de nutrientes, vitaminas, massa muscular, tudo que era muito importante para você sobreviver. Então, ele vendo essa oportunidade, ele vai lá e
Pega. E aí ele pega também a gordura, entendendo que a gordura é defesa. É muito importante a gente saber isso. Gordura é defesa. Na primeira oportunidade, em uma insegurança alimentar, o seu organismo vai lá e vai pegar de volta. É isso que acontece quando existe a retirada. E um dos erros muito comuns também é o paciente decidir que ele vai continuar comendo pouco após a retirada. Já ouvi isso, já ouvi relatos assim, não, mas eu não vou comer nada mais além do que eu comia enquanto uso. Primeiro que é muito difícil isso acontecer, isso não se sustenta a longo prazo. Isso pode levar, com o tempo, o paciente a ter compulsões, frustrações, cansaço extremo, uma situação psicológica desgastante, porque ele está brigando contra a sua fisiologia. Então, é uma decisão que não se sustenta a longo prazo. Então, aqui também vem um ponto importante de algo que não deve ser feito. Mas então, como deve ser feita a retirada? A retirada da medicação deve ser feita de uma forma estruturada, reorganizando as refeições de acordo com a fase do tratamento. Então, nas fases iniciais, a gente precisa organizar o volume e a frequência em que esse paciente, em que esse indivíduo que está utilizando a medicação vai ter contato com alimentos, porque é uma coisa que precisa ser entendida logo no início, para você não gerar essa insegurança alimentar, essa insegurança nutricional, essa falta de vitaminas. Outra coisa que é muito importante é prestar atenção nas fases do tratamento, pois o organismo ele também se acostuma com a medicação e é possível fazer um manejo melhor da proteína, trabalhar as suplementações certas com proteínas, peptídeos que ajudem nos momentos em que esse paciente não conseguir de fato se alimentar. Então, tem estratégias para isso desde o início até o momento da retirada, inclusive depois, no momento de adaptação, isso também precisa ser estruturado, então precisa ser seguido nas fases de tratamento. E uma coisa muito, muito importante, lembrar que não pode parar de fazer a atividade física, principalmente a musculação. Lembrar que o seu músculo vai ser a sua nova medicação. Então, pacientes que ficam totalmente sedentários durante o tratamento são aqueles pacientes que vão sofrer depois, no momento da retirada, porque o metabolismo vai estar lento, né? O gasto de energia em repouso vai estar horrível, porque tudo já leva para isso, se a pessoa está com todas essas deficiências nutricionais e deficiências musculares por não estar conseguindo aí se alimentar. Então, nós precisamos trabalhar em cada fase da medicação da forma correta. Pensando em dieta, isso é o ponto-chave, isso é essencial, precisa ser olhado dessa forma. Infelizmente, tem muita gente utilizando a medicação sem um acompanhamento nutricional adequado. E a gente precisa lembrar que a medicação, ela é sim um divisor de águas, porque ela ajuda sim você a alcançar o seu objetivo. Mas não adianta a gente utilizar essa medicação como uma ponte, porque eu quero lembrar você que a medicação ela é uma ponte para você chegar no seu objetivo. Não adianta você utilizar ela dessa forma se durante o tratamento e na finalização do tratamento você não fez o que era necessário para trazer a segurança para o seu organismo, e aí no final, quando você almeja em manter isso na sua vida, você vai lá, retira a medicação e tem um reganho de peso. Então, gente, é muito importante a gente fazer isso com alguém que entenda o que está fazendo, que tenha algum nível de experiência com pacientes que utilizam a medicação. Então, precisa ser com um profissional nutricionista, precisa ter o acompanhamento, e isso faz toda a diferença, porque em cada fase do uso da medicação, você vai ter o amparo, o suporte para que não te falte nada e para você entender aquilo que é necessário naquele momento, porque muitas vezes as pessoas, elas consomem muito pouco, elas consomem o mínimo do mínimo e isso traz essa insegurança e essa necessidade de resgate. E muitas vezes comem certo, mas não comem a quantidade adequada, da forma adequada. Então, existe aí toda uma gama de informações que precisam ser utilizadas durante as fases do tratamento, em cada momento do tratamento. E aí, gente, eu entendo que nem todo mundo consegue ter nesse momento um acompanhamento com uma nutricionista, tá? Então, entendendo isso e vendo tantas pessoas com dificuldade, eu desenvolvi um material que contém todas as fases de plano alimentar para o uso da medicação, para o uso das canetas emagrecedoras. Isso realmente é para ajudar,
porque esse material, ele vai trazer essa informação para você que está utilizando essa medicação e precisa de um norte, precisa de uma luz, precisa saber o que que você come nas fases iniciais, o que que você come se você não está com fome, o que que você suplementa, qual que é o melhor suplemento, até mesmo exames laboratoriais que você precisa saber, até mesmo as referências que são as ideais para esse momento, eu coloco, eu explico nesse material para que você consiga ter essa segurança de finalizar o tratamento e não ter o reganho, tá, gente? Então, eu entendo que nem todo mundo consegue ter o acompanhamento nutricional, por isso eu resolvi desenvolver esse material, tá? Eu vou deixar esse material na descrição aqui do meu vídeo, fiquem à vontade para acessar, tá? Eu espero muito que te ajude, eu espero muito que consiga trazer para você a informação que você precisa para você finalizar o seu tratamento com segurança. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir para curtir e para compartilhar com pessoas que você conhece, que você sabe que está utilizando a medicação, tá bom, gente? Um beijo para vocês, tudo de bom.